Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E a gente tem o selo Melhor Podcast 2025 na seção de esportes, graças a vocês que votaram na gente. Foram 4 votos, apertado, mas levamos! E hoje é um tema muito importante, vamos falar sobre autismo, esporte e natação, como acolher, engajar e transformar vidas. Antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição. Estou de camiseta vermelha, tenho cabelos castanhos, tem a TV aqui no fundo com todos os patrocinadores e logo da Natação Criativa. Mas nem toda criança precisa se adaptar ao esporte do jeito que ela sempre foi ensinado. Às vezes é o esporte que precisa aprender a acolher essas crianças. Hoje vamos falar sobre autismo, inclusão, famílias atípicas e o papel da natação como ferramenta de desenvolvimento, segurança, vínculo e pertencimento. E trago ela, advogada especialista nesse assunto, Simone Andrade. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Renato. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E fazer a audiodescrição da Simone, ela está de camiseta branca, de óculos, cabelos pretos, longos, na altura mais ou menos do ombro. E antes de a gente entrar no nosso assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote. Você já imaginou o que acontece quando os materiais da natação são descartados? Uma prancha, uma raia, geralmente as piscinas são 6, 8 raias. A Flote pensou por você. Ela ficou 2 anos dentro da USP fazendo diversos testes e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água. Então está na hora de você fazer sua parte. Troque as suas raias pela raia Paris Bio biodegradável. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Tudo com certificado e você estuda aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que assessora aí no monitoramento do aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça a chamada, faça a avaliação, envie gráfico, envie vídeo para o seu aluno. E se você tem a sua própria metodologia, você coloca as suas avaliações dentro desse aplicativo, que ele é totalmente personalizado para a sua realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Vamos tentar diminuir o número de casos de afogamento. Se você não sabe, é a segunda principal causa de morte de criança de 1 a 4 anos. Entra no site Sobrasa, preenche o cadastro, eu te envio um link, um kit gratuito para sua casa você começar as ações para você ser voluntário aí na sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Mas vamos para o nosso assunto, vamos falar sobre sua trajetória, Simone, como tudo começou. Então, antes de falar do projeto, fala quem é você, como foi essa sua trajetória profissional no direito e como você se conectou com essas pautas sociais e humanas. Muito obrigada. Nossa, adorei. Ele me audiodescreveu, achei o máximo. Obrigada mesmo, Renato. Bom, a Simone é uma mulher que desde 2008 atua dentro do direito. Eu comecei a minha carreira voltada exclusivamente para a área empresarial, então eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em contratos, tenho MBA em Administração de Empresas, e tudo funcionava muito bem, até que encontrei meu marido, nos casamos e com 2 anos de idade veio o diagnóstico do Heitor. E aí a minha vida dentro do escritório começou a ficar bem limitada com as demandas de terapia, até mesmo para poder entender com toda a situação. O Heitor, ele tem 9 anos hoje, ele é autista, grau 2 de suporte, tem TDAH combinado, então é uma criança bem agitada. Hoje menos, né, devido à quantidade de terapias que nós, na primeira fase, né, dos 2 aos 7 anos nós fizemos, mas demandou muito, e aí assim, o meu espaço dentro do mercado de trabalho começou a ficar bem limitado. E aí eu, em salas de espera, né, de terapia, comecei, me vi ajudando dentro da área do direito mães atípicas. Então começou, me tira uma dúvida aqui, me tira uma dúvida ali, e sempre as mesmas demandas. Então, mãe solo, com problemas dentro da saúde,
exclusão na escola, exclusão inclusive em ambientes sociais, de esporte, enfim, convívio social, problemas dentro da própria casa, mães que moram em condomínio, por exemplo. E aí eu comecei a auxiliar essas mães e comecei a entender que a minha atuação poderia ser um pouquinho diferente, né, dentro da área do direito. Aí me especializei no direito da pessoa com deficiência. A graduação, infelizmente, não dá essa especialização. Hoje a gente briga muito por isso. Eu acho que todas as graduações deveriam te dar um viés, porque o direito da pessoa com deficiência ele é transversal. E integrei a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, comecei a aprender, né, eu falo que eu comecei a aprender com os melhores dentro da área do direito, e comecei a minha atuação, assim, foi durante um ano eu me especializei, busquei e comecei a atuar. Foi tudo, a gente até brinca, né, que a gente troca a roda com o carro andando. E aí minha atuação começou aí, né, autônoma, completamente autônoma. Eu tinha essa flexibilização para poder levar meu filho à terapia, colocava meu notebook assim no colo e começava a trabalhar. Mas eu comecei a ter umas questões de conexões com os pais, com as mães principalmente. E infelizmente a justiça ela não é tão imediata. Algumas demandas eram rápidas, depois a gente começou a perceber que o próprio sistema não era muito favorável para quem descumpria. Hoje em dia é muito mais barato você descumprir com uma decisão judicial do que você cumprir com ela, né? Então, as multas eram muito baixas e eu comecei a questionar. Eu falei, gente, né, tem alguma coisa de diferente aqui que não está se conectando. E aí, um dos meus clientes de um tempo atrás, ele é dono de um espaço, de um complexo de atividades físicas. Eu sou advogada dele desde então. E ele me demandou, ele falou, Simone, eu tô recebendo muitos alunos autistas e eu gostaria muito de atendê-los de forma eficiente, só que está sendo de forma orgânica, mas não está. Poxa, na hora eu falei, senta aqui, vamos montar esse projeto. Montamos o projeto de atendimento, então hoje nós atendemos na região da Bela Vista. O Sportea, ele nasceu no viés do esporte físico adaptado, então é um professor de educação física com psicomotricidade. Ele faz atividade física adaptada e, até para que conecte, né, para conectar com o embaixador do nosso projeto, nós também damos aula de Muay Thai adaptada. São aulas de contato, são aulas personalizadas, são aulas totalmente chão, né? Um pouco diferente da natação, mas tem toda essa adaptação, tem todo esse estudo da criança. E estamos aí já há quase 2 anos de projeto, crescendo. Já ganhamos por 2 vezes o ano passado, esse ano de novo o selo Amigo da Pessoa TEA, pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. E estamos muito felizes em continuar esse trabalho. Só vou fazer um adendo aqui, que a Simone comentou da mãe solo. O que seria essa mãe solo? Não é aquela mãe que separou, é a mãe que não tem a rede de apoio. Então não tem a família, não tem a mãe, não tem as irmãs, não tem nem o vizinho que dê esse suporte para ela no dia a dia. Então praticamente ela está atuando de maneira sozinha. Ela tem que levar o sustento para dentro de casa, tem que levar para todas as terapias, TO, psicólogo, natação, e ela acaba fazendo sozinho e geralmente utilizando o transporte público, porque se ela tem algum bem no nome dela, não recebe o benefício do governo. Então é sim só para vocês entenderem o que é esse contexto da mãe solo. E eu queria que você falasse, Simone, agora, em que momento essa maternidade atípica mudou definitivamente a sua visão, a sua forma de enxergar essa inclusão, a infância, a sociedade? Antes dessa maternidade, você já tinha esse olhar ou foi depois da maternidade que você começou a enxergar esse mundo? Renato, foi depois da maternidade. Não dá para trabalhar com hipocrisia. Quando eu sentei na cadeira da exclusão, eu entendi que mesmo num espaço, num espaço privilegiado, porque hoje a gente entende, né? Sou mulher branca, tenho uma rede de apoio, a gente consegue entender o nosso espaço de privilégio. A gente sofre com a questão da exclusão. Eu comecei a ter um olhar, né? Eu falo que esse momento eu tirei a venda social e entendi que o trabalho era mais amplo.
Hoje eu atuo especificamente na região da Zona Sul. O Extremo Sul é uma região muito ampla e com necessidades extremamente específicos da região. Então, quando a gente fala ser mãe solo, por exemplo, na região, no Extremo Sul, é diferente de ser mãe solo na Zona Oeste, por exemplo, de São Paulo. São necessidades distintas. Quando você começa a marginalizar e intersetoriar mãe, mulher preta, mulher periférica, você começa a entender que quanto mais ela vai dando check nesses critérios, menos acesso ela tem à saúde, menos acesso ela tem à educação, menos acesso ela tem à rede básica. Eu falo porque hoje eu faço junto com o projeto do Sportea, eu também atendo de forma voluntária mães dentro de um projeto chamado Projeto Dino, que é um projeto que acolhe mães atípicas, e nós lidamos com necessidades básicas. Então, eu falo de fornecimento de cesta básica, fornecimento de kit de higiene. Então, como é que você vai trabalhar a inclusão num lugar que falta o básico? Então, é um problema, você bem contextualizou, é complexo, né? Quando você parte do princípio que a gente está lidando com falta do básico, o fundamental acaba também ficando à mercê e de forma... acaba ficando secundário. Então, quando a gente fala que a inclusão é fundamental, tudo bem, mas eu vou trabalhar a inclusão numa casa que falta comida? Então, é um trabalho que eu comecei a fazer quando eu enxerguei, de fato, a sistemática e as camadas desse problema. Então, quando eu vejo que o nosso trabalho atinge aquele que realmente precisa, eu realmente entendo que estamos no caminho certo. Acho que a necessidade estão em todas as camadas, mas quanto mais aprofundado nós conseguimos chegar, mais a gente chega naquela ponta que normalmente não acessa os serviços básicos e fundamentais do Estado. Para você entender um pouco dessa problemática, a Natação Criativa esteve dentro de um projeto que a gente atendia 103 deficientes de forma gratuita, também na região sul de São Paulo, lá no Sacomã, e 70% desse público eram mães solos. Só para você tentar entender a problemática e o tamanho disso. Então, geralmente, o pai deixa essa família quando recebe o diagnóstico e essa mãe começa a ficar sozinha e, às vezes, até essa rede da família, das irmãs, do vizinho, ela começa a perder e ela se vê tendo que fazer tudo sozinha. Mas vamos tentar entender esse projeto maravilhoso, Simone. Como que é esse nascimento desse projeto Sportea? Como nasceu o projeto? Qual é a dor real dessas famílias que fez você perceber que precisava criar o Sportea? Bom, primeiro eu faço uma análise que o próprio direito me traz, né? Quando você começa a enxergar que o sistema de saúde ele carece muito de atendimento, então quando você vê que o SUS tem filas quilométricas para atendimento, e às vezes não. Quando ele atende, ele te dá 40 minutos semanais de atendimento, você começa a entender que a criança que precisa, a criança ou adolescente que precisa estar em atividade adaptada, inclusiva, ela não tem, você começa a entender que a necessidade ela vem antes da questão da qualidade de vida, do esporte. O esporte, ele de fato é unânime, não existe discussão, ele é importante para a vida do ser humano. Mas quando você coloca para uma criança que já tem dificuldades no desenvolvimento motor, e aí você tem a questão do desenvolvimento psicomotor, aí a gente começa a entender que esse projeto ele vai um pouco além. Quando eu falo que ele vai um pouco além, estou falando de uma coisa chamada autonomia. Nós temos alguns exemplos, eu gosto de trazer exemplos, Renato, porque isso é o que te conecta com a efetividade do trabalho. Eu tenho uma menina, ela tem 6 anos, ela é autista, grau 3 de suporte, ela tem deficiência intelectual grave, ela tem uma doença rara, ela é hipotônica, ela tem hipotonia muscular, ela tem baixo tônus muscular. Então, é uma criança que tem poucas habilidades até para fazer movimentos que para nós é simples, é um movimento de pegar um garfo e levar até a boca. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma criança que não tem essa habilidade, alguém precisa fazer. Esse alguém é a mãe,
que no caso dela, tô sendo específica, é a mãe. E aí, durante 6 meses, nós trabalhamos. Vamos parar tudo que nós estamos fazendo e vamos trabalhar o fortalecimento dos membros superiores. Fizemos durante 6 meses, fizemos um plano de trabalho e ela começou nesse movimento e hoje ela se alimenta sozinha. Então, quando você percebe que você está dando, além do benefício físico que é notório, você está dando autonomia para essa criança, você começa a ver os reflexos disso. A mãe dessa nossa aluna, ela disse, Simone, há tempos eu não comi uma comida quente, porque eu tinha que alimentar para depois comer. E aí eu entendi que a gente dá um reflexo. E aí essa mãe que está sobrecarregada, que está com muitas demandas, acaba tendo uma demanda a menos. Então, nós trabalhamos de forma individualizada, então nós recebemos a criança, fazemos uma anamnese daquela criança, do adolescente, que nós atendemos adolescentes também, e entendemos o que ele precisa naquele momento. O mais interessante é que no final da nossa anamnese nós questionamos para a família. O que você acha que hoje o esporte pode ajudar? Porque às vezes eu acho que a questão do equilíbrio seja o primordial, mas mas o meu filho não está sabendo fazer uma atividade que para ele no dia a dia seria incrível. Então vamos tentar traçar um plano de atendimento que possa dar essa habilidade para ele e que futuramente seja um pré-requisito para outras habilidades. Então, por que eu falo que nós temos, eu não digo esse diferencial, mas por que o nosso trabalho é efetivo? Porque nós trabalhamos no problema, na real necessidade daquela criança e daquele adolescente. E a mãe, né, porque hoje eu vou trazer um dado do nosso projeto, 78% são mães, 10% são cuidadores contratados que levam, e aí nós trabalhamos num número aí bem baixo de pais que levam. Então, essa mãe, esse cuidador, esse pai, ele pode, enquanto o filho está fazendo atividade, também utilizar o espaço para fazer atividade física, porque a gente entende que, e aí quando a gente lida com essas necessidades e essa falta de rede de apoio, a primeira pessoa que deixa de fazer algo é a mãe, é o cuidador. E aí ele acaba sucumbindo a várias negligências que ele faz a si, e em algum momento a conta chega, e nesse momento é que a criança acaba ficando sem amparo, sem assistência. Então, o trabalho ele vai muito além do fornecimento do esporte físico adaptado. Tem muita coisa para eu falar aqui, Simone. Primeiro, essa parte do olhar do cuidador, da mãe, da saúde mental. Porque todo mundo fala, ou todos os podcasts, a gente comenta muito sobre a criança. Estratégias, como lidar com a criança, mas ninguém fala do papel da mãe. Então, essa saúde mental, que já é uma problemática no Brasil, é o país mais ansioso do mundo. A gente teve até um caso de uma mãe que se matou, tá cuidando de uma criança grau 3 há pouco tempo, porque ela não teve essa saúde mental, porque é muito pesado isso. Eu tenho um podcast que a gente fez com a psicóloga, com a Ana Paula Siqueira, destinado para as mães, para os cuidadores, para ter esse olhar dessa saúde mental. Vou deixar o card aqui no final. E outra coisa que você comentou, eu vou comentar do nosso projeto, que foi a natação adaptada, que a gente criou lá atrás, que tinha esse olhar também, de você dar autonomia, independência para esse aluno. E a consequência depois é o esporte, a parte física, a parte mental, social, emocional, porque quem é pai, quem é mãe, a maior dor é quando eu me for, o que vai ser do meu filho, que ele precisa de cuidados, e você dá essa autonomia, essa independência através da atividade física, que é uma atividade prazerosa para essa criança, adolescente, adulto, é muito importante. No nosso caso, a gente teve 2 pessoas, uma criança e um adulto, que andaram pela primeira vez, que não andavam, fizeram natação durante 1 ano, 40 minutos de aula, e já tiveram o primeiro caminhar, as primeiras marchas. E aí, nesse seu caso que você trouxe, dessa alimentação, não é só comer a comida quente, mas é ter o convívio social,
É você sentar na mesa e todo mundo Exatamente. conversar, falar sobre o seu dia, você sentar com seu marido ou com outros filhos, outros parentes, e você conviver junto, porque acaba não tendo essa convivência social. E isso muda a estrutura da família, isso muda o dia a dia, e você não sabe o que esse pequeno movimento de aula, uma vez por semana, transforma a vida dessas famílias. Então é Exatamente. muito importante. E você tem uma frase que eu gosto muito, é que a criança não precisa caber no espaço. O espaço precisa acolher essa criança. O que é isso na prática? Bom, eu falo que a grande dificuldade, aí eu falo que eu enfrentei também essa dificuldade, é sobre o pertencimento. Sobre você entrar num lugar e entender que você faz parte daquilo. Quando isso, pro Heitor, e aí eu vou te falar, eu procurei 3 lugares que fosse, para poder dar a natação pro Heitor, no caso do Heitor, e por 3 vezes eu escutei: "Não temos profissionais habilitados para fornecer essa atividade". E aí, assim, pô, Simone, mas você é advogada, você não brigou por aquilo? Vou dizer um negócio para você, Renato. Mesmo advogada, eu sento na cadeira da mãe e eu também fico cansada quando a história é: vou ter dificuldade ali, eu vou buscar um outro local, vou ver se eu consigo outro. Porque é tão cansativo e hoje a psicologia ela já fala sobre isso, sobre o cansaço mental que gera tantas negativas que a gente leva por conta da exclusão, por conta da falta de adaptação, que às vezes o caminho que não é o mais fácil, mas às vezes o caminho que vai te levar a alguma outra atividade é não brigar naquele momento. Eu falo que aí depois que eu achei, e aí eu achei um espaço, mas não que o espaço seja adaptado. O profissional, ele de fato se profissionalizou, buscou informações. É muito importante que a gente fale isso, porque a gente ainda não está no momento em que os espaços se sintam responsáveis por profissionalizar o seu profissional, o seu funcionário, o seu colaborador. Mas e aí aí já vem um viés jurídico de novo, né? A gente está falando nós somos signatários, nós assinamos como, né, nação, a Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência. No momento em que nós trouxemos para o ordenamento jurídico essa convenção, nós dizemos que nós vamos cumprir 100% do que está ali. E uma das coisas é o direito ao acesso a todos os espaços de forma adaptada. Hoje, o que antes não era, hoje é dever do Estado. É dever do Estado e de todos a integração das pessoas no ambiente. E aí fala-se sobre desenho universal, fala-se sobre adaptações razoáveis, justamente para que essa pessoa ela não só adentre ao espaço, mas ela se sinta parte. E é aí que a gente fala sobre o pertencimento. Ela tem acesso aos mesmos serviços que outras pessoas tenham, porque você desenhou o espaço para que ela esteja lá e porque você também fez uma adaptação razoável para que ela esteja lá. Isso é importante a gente falar, porque hoje ainda está muito no critério, no colo do profissional. Eu ainda tenho a sorte de achar um profissional. Então, vai depender de quem vai me atender. Isso também funciona nas escolas. Eu tenho um ano muito bom, porque o professor era maravilhoso, e no outro ano é um verdadeiro filme de terror, porque o professor, e não estou colocando a culpa no professor, pelo amor de Deus, porque hoje eu vejo, nós enxergamos que numa sala de 40 crianças, sem nenhuma rede de apoio, sem nenhum professor de apoio, profissional de apoio, ninguém vai dar conta. Mas voltamos para o esporte, porque eu É. acabo abrindo um pouco. O que a gente fala sobre o pertencimento, né? É você olhar para a necessidade da criança e entender o que ela realmente precisa para que ela possa se desenvolver e conseguir adquirir alguns pré-requisitos que são importantes. Por exemplo, as pessoas acham, às vezes até um pouco de balela, mas você não aprende matemática se você não tiver lateralidade. Se você não entender o que é direita ou esquerda, você não vai conseguir aprender as operações básicas da matemática. Então, é importante você integrar, e aí, a última reunião da convenção, nós temos um protocolo da atividade física como um braço, né? Eu nem falo terapêutico, mas é como um braço que auxilia
né, na evolução da criança. Eu falo braço terapêutico, já começa a saúde entrar, e não, a gente está falando de esporte, mas se a gente consegue trabalhar desde pequeno, e aí eu estou falando de crianças neurotípicas e neuroatípicas, para todos, se a gente consegue trabalhar que o esporte ele é importante para todas as fases, a gente consegue integrar, inclusive as crianças neurotípicas, dentro de espaços com crianças neuroatípicas. E isso o projeto faz. Então, eu tenho um aluno que, quando ele entrou, ele tem 17 anos. Quando ele entrou, eu pedi para ele uma chance, porque ele estava meio assim, não quero, é uma criança com baixa habilidade social, é um adolescente, na verdade, com um grau 1 de suporte, então com altas habilidades, mas era computador, casa, computador, escola. Era uma criança que tinha poucas habilidades sociais porque ele não convivia com ninguém. E era um adolescente estranho, porque de fato isso acontece. As crianças, quando passam da fase do criança e vão para a adolescência, sofrem muito bullying. E aí, quando o pai levou ele lá, a gente entendeu que ali não era só o esporte, era habilidade social. E hoje ele aplica algumas atividades nas crianças que estão se adaptando ao projeto. Hoje ele vai porque ele se sente pertencido ao espaço. E eu acho que essa é a resposta sobre a adaptação, sobre você preparar um espaço para aquela pessoa. Você começou a frase falando, mas eu não quis comprar briga, já estava muito cansada. Então você que é profissional de natação, educação física, professor de qualquer área, às vezes você fica esperando a mãe entregar o laudo, ou a mãe falar que a criança está com alguma síndrome ou alguma deficiência para começar a atuação. E aí você fica, às vezes, nos bastidores, eu que sou professor, às vezes eu vejo isso, reclamando, mas ela não falou que tinha síndrome, não falou que tinha deficiência, por causa disso. Então, como a gente comentou, são mães solos que recebem muito não, que às vezes estão muito cansados ou não tem tempo para ficar esperando, porque recebe tanta negativa, vai para um espaço, não dá, vai para outro espaço, não dá, e ela não tem tempo para perder, então, simplesmente ela não fala. E aí você precisa ter o quê? Acolhimento, criar vínculo com essas famílias. Aí sim, ela vai trazer o diagnóstico, ela vai falar o que as outras modalidades estão trabalhando. Então, receba. E se você consegue saber, você não precisa fazer o diagnóstico, você já, como profissional, você já sabe quem tem a síndrome, quem tem a deficiência. Comece sua atuação, não precisa de um pedaço de papel para você começar a atuar com as estratégias que essa criança necessita. Então não fique reclamando que não tem laudo, entenda, todo mundo tem uma história antes de chegar nas suas mãos. Tenta entender a história de cada família, cada um tem a sua história. E quais foram os seus desafios emocionais, financeiros, estruturais para transformar todo esse propósito em um projeto real? Digamos que ainda é um desafio, né? O terceiro setor ele ainda é visto como um braço subsidiário, e eu acho que está completamente equivocado. A gente precisa ouvir mais o terceiro setor, porque o terceiro setor ele chega, e aí quando eu falo de terceiro setor, até por uma questão, não sei se todos sabem, são as organizações sociais sem fins lucrativos, que fazem o trabalho que a sociedade, que o Estado não conseguiu fazer por conta de demanda, verba, seja lá o motivo que for. Então, o terceiro setor ele chega onde o Estado não chega. Então, eu sempre falo que ele precisa ser ouvido juntamente com todas as outras pastas da secretaria. Mas o que eu sempre falo se a gente não morre nos 3 primeiros anos, a gente sobrevive aos demais, né? Eu falo porque eu tinha um professor de direito civil que ele fala a mesma coisa, se o advogado não morre de fome até nos 2 primeiros anos, ele vai. Porque é isso, você começa sempre com a sua própria dor, né? Então, quando eu vi o meu filho sem alguns espaços voltados para ele, por conta das necessidades dele, por uma falta de capacitação, ou enfim, de preparo do espaço, eu entendi que carecemos desse espaço. E aí, junto com a oportunidade de integrar um projeto num espaço que já existia e que queria se adaptar a isso, eu consegui implementar esse projeto. Mas é uma luta diária, porque a gente precisa de pessoas que acreditem junto com a gente.
e que apoiem não só financeiramente, mas que apoiem de forma voluntária ou divulgando, porque é isso. O nosso trabalho é um produto. A gente precisa que você, que conhece o projeto, eu sempre converso muito com os pais. Nós temos reuniões mensais com os pais, Renato, e lá eu trago um pouquinho do jurídico também, do direito, para facilitar a vida daquela família. Então, uma vez por mês a gente elege um assunto. Por exemplo, mês passado eu falei sobre o ECA digital. Retrasado, eu falei sobre a curatela, sobre a decisão apoiada, porque são assuntos que transpassam no dia a dia e que também são assuntos voltados da pessoa com deficiência e que dificultam, às vezes, a mãe ou o pai de acessar as atividades do filho, porque ou demanda valor. Por exemplo, você bem falou do BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício social que a mãe, que a família acessa, só que para que ela consiga acessar, ela precisa de fato atingir o critério de miserabilidade social. Esse é o nome que está na legislação, não sou eu que estou falando. Então, a pessoa precisa, de fato, estar revestida num papel de pessoa miserável, família, né, com miserabilidade social para poder acessar. Então, você começa a entender que a necessidade ela é muito ampla, ela é muito maior. E aí a gente, nessas reuniões mensais, acaba falando um pouquinho sobre isso. E aí eu falo também sobre, pessoal, vamos divulgar o projeto, quem tiver, quem quiser, porque é aí que a gente consegue permear, porque o desafio é grande. Eu deixei de advogar, hoje eu só trabalho para o terceiro setor, hoje eu só trabalho para a organização, mas para chegar nessa transição, eu precisei fazer várias vezes o terceiro turno. Então, quando todo mundo ia dormir, eu abria meu computador e fazia prazo jurídico, porque eu também precisava trabalhar para poder pagar as minhas contas. Então, hoje a gente estava conversando até um pouquinho sobre isso. Eu vejo muitas organizações que não têm não tem um CNPJ, né? E aí eu começo a perceber que uma hora ela vai sucumbir, porque ela não vai conseguir. Quando você entra na organização, você entra com aquela dor, aí você começa a encontrar força. Mas quando você começa a dar muitas cabeçadas por ali, uma hora você acaba parando de fazer. E eu já vi muitas organizações pararem as suas atividades porque não tem incentivo financeiro, ou até voluntários que queiram fazer esse tipo de atividade. Então, o desafio é muito grande, mas como uma mãe, eu estou bem aguerrida nisso e não vou abrir mão disso. Esse projeto certamente vai crescer. Eu espero muito eu vou conseguir levar esse projeto para a Zona Sul, inclusive linkando um pouquinho, não sei se eu estou atropelando um pouco, mas a nossa oportunidade é de juntar o Sporteia com uma atividade aquática, e para a gente está sendo, quando eu falo a gente, falo da Desenvolve. Eu acabei não explicando, mas o Sporteia é um projeto, e ele é um projeto de uma associação chamada Desenvolve no Espectro, né? Então, esse projeto que o Desenvolve organiza e que está levando para a Zona Sul é juntar a psicomotricidade, que é o trabalho, né, no chão, solo mesmo, com atividades aquáticas. E espero contar muito com a natação criativa para conseguir essa mentoria aí para a gente conseguir aplicar. A gente também passou por essa dor que a Simone falou tanto. A gente tinha natação adaptada, liberdade através da água. Era um projeto social que a gente perdeu o apoio, que era a Caixa Econômica Federal, na mudança de governo. E no segundo ano ele já tinha sido aprovado para 200 famílias. E tinha 280 na lista de espera, mais as 103 atendidas. Foram famílias que ficaram desassistidas. Também por uma falta de conhecimento nosso, que você vai aprendendo fazendo. Ninguém te ensina, não tem faculdade. Você vai fazendo e quando você vê que você perde o apoio financeiro, você vê que o projeto ficou sem forma. A gente tentou também na parte privada, tentar algum apoio e o projeto não deu continuidade.
Mas tem ótimos projetos que às vezes se perdem pelo caminho por falta dessa estruturação. Você falou uma coisa super importante, Simone, não está aqui no nosso script, mas você vai ter que falar sobre isso. Dentro da metodologia da adaptação criativa, a gente defende muito uma reunião no começo do ano ou semestre, dependendo da sua estrutura metodológica, e uma reunião no final desse processo metodológico, seja no meio do semestre, se é uma programação semestral, ou no final do ano. E dentro desse processo, 2 a 3 avaliações, se for um semestre, ou 4 a 8 avaliações, 2 se for o ano inteiro. E a gente tem muita resistência dos profissionais. A gente faz as reuniões, mas os pais não aparecem. A gente chama, eles não estão interessados. A gente reúne, mas a gente vê que eles já querem ir embora rápido. Como que é feita essas reuniões ou essas trocas de informações? Porque eu vejo que tem sim resistência, mas no começo. Depois que isso vira cultural, esses pais abraçam e eles viram percursores desse projeto, porque eles vão comunicando para outras pessoas. Eu falo que depois de 6 meses eles viram os estagiários, que eles vendem os projetos depois, né? Exatamente, Renato. No começo eu tive uma grande dificuldade, porque no meu projeto estava que uma vez por mês, eu precisava fazer uma roda de conversa no projeto, que é em loco. E aí, primeira reunião vazia, eu falei, ixi, tem alguma coisa que está errada. E aí eu comecei a mapear, porque não adianta você fazer um projeto e você não fazer o diagnóstico das pessoas que você está atendendo. E aí eu comecei a ver pessoas que moram na região sul, eu atendo na região da Bela Vista, já sei. Hoje as nossas reuniões acontecem de forma online, às 8 horas da noite. Porque a partir das 8 horas da noite, a mãe, enfim, alguns pais, eles já estão com menos demanda e eles conseguem participar. Porque eu comecei a ver que eu queria que eles entrassem na rotina do projeto, e aí, além deles levarem um dia, depois eles vão ter que ir lá para fazer uma roda de conversa. E a nossa roda de conversa, ela nunca é despropositiva. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, como mãe, não aguento mais participar de uma roda de conversa que a pessoa fala assim, fala o que você quiser dizer, pode dizer. Aí você fica assim, mas não quero falar nada. Mas vamos falar da sua dor. Não, também não quero falar da minha dor. Eu já sei da minha dor. Para você que quer fazer uma roda de conversa, por favor, dê propósito à sua roda de conversa. Porque eu comecei a perceber que muita gente queria fazer meio que uma clínica com os pais. Queria entender como é a vida para a sua matéria, para fazer um trabalho, mas não queria, de fato, dar continuidade àquela roda de conversa. E aí a gente acaba virando cobaia do trabalho da pessoa. Então, quando você fizer uma roda de conversa, você respeita as pessoas que estão ali e você dê propósito para aquilo que você está fazendo, dando o começo, meio e fim. Então, olha, hoje eu vou falar sobre tal assunto e você vai poder utilizar para tal lugar do seu dia a dia, porque senão acaba ficando despropositivo. Você começa a falar, por que eu vou falar sobre a minha dor? Eu não quero falar sobre a minha dor, eu já sei qual é a minha dor. Por quê? Porque é para dar matéria ou material para outra pessoa. Então, começou por aí. Eu comecei a criar um cronograma onde as pessoas elas se interessavam a participar. E outra coisa que eu comecei a fazer, Renato, e aí linkando sobre essa questão dos pais, eu comecei a contar sobre cada evolução do projeto. As pessoas não sabem que para você acessar, por exemplo, uma verba municipal, você precisa de 3 certificados. Para você acessar uma verba estadual, você precisa de 5 certificados. Para você acessar a nota fiscal paulista, você precisa de 7 certificados. E as pessoas não imaginam como é esse trabalho, porque de fato é um trabalho pouco divulgado, é um trabalho que as pessoas acabam não contando muito, e eu sou diferente. Gente, conseguimos o certificado estadual, vamos comemorar. Agora eu vou atrás do Comas, agora eu vou atrás dos. E aí eles começaram a vibrar e entender que o nosso trabalho vai muito além do atendimento. E aí você começa a trazer, porque assim, a organização, infelizmente, ainda é muito mal vista em decorrência
do histórico das organizações sociais. Por isso que a legislação sobre parcerias com o Estado, ela vem forte para poder trazer a transparência e o compliance muito bem definidos dentro da sua organização, porque, infelizmente, em todos os lugares existem pessoas que utilizam organizações para ganhar dinheiro, para desviar dinheiro. Então, eu, como organização, sempre me preocupei em deixar todos os nossos certificados divulgados, todo o nosso balanço divulgado, todo o nosso relatório de atividades divulgado, porque as pessoas precisam ver o que você faz. Isso te torna elegível, por exemplo, para um chamamento público dentro de uma empresa grande, um Itaú, um Bradesco. Eles olham para isso. A sua organização tem conselho consultivo? Eu trouxe pais para o meu conselho consultivo, porque são eles que eu preciso ouvir. Eu trouxe pais que tragam representatividades, então pessoas com deficiência fazem parte do nosso conselho consultivo, mães periféricas fazem parte do nosso conselho consultivo, mulheres, homens. Então é importante a gente trazer essa estrutura para dentro da sua organização, mas sobretudo comunicar as pessoas que você atende, para que você consiga conectar essas pessoas à tua dificuldade também em manter aquele projeto. Porque eu já ouvi muito assim, mas você recebe para isso. Existe uma verba destinada. Perfeito, mas essa verba ela tem que ser prestada à conta, essa verba ela tem que ser destinada de forma correta, essa verba tem que ter um plano de trabalho. E se você não comunica isso para as pessoas que usam o seu trabalho, às vezes elas podem inclusive contar negativamente para a sua imagem. Então, eu me preocupando e até aprendendo com os erros pretéritos de tentar trazer os pais para o projeto, para uma roda de conversa aleatória, eu criei esse programa de Vibre junto com a gente a nossa vitória. Porque a nossa vitória é a manutenção do atendimento do teu filho. Então, a comunicação... E eu vou te dizer, Renato, isso eu tive que aprender. Né? Porque eu nunca precisei lidar com marketing, nunca precisei. A organização social é uma empresa. E como toda empresa, ela pode falir. Sim. Né? Então, se você não olha para todos, que nem o trabalho voluntário é muito lindo, mas todo mundo precisa pagar suas contas. Então, se você não conseguir trazer dinheiro para o seu projeto, seja ele qual for, para você remunerar as pessoas que trabalham, uma hora ela vai desistir. Ela vai se desestimular. Entendeu? Então, é assim que eu trabalho. Dentro do projeto Liberdade através da Água, primeiro mês a gente não recebeu a verba, segundo mês a gente não recebeu, e aí tudo tirando do bolso. No terceiro a gente já tinha decidido que ia fechar, não dá mais. Aí no terceiro mês veio retroativo. Aí a gente, ufa, deu um gás. Aí no quarto já não caiu, no quinto já não caiu, e é aquele trabalho. Então, às vezes tem também essas verbas não entram. Então, e é teu papel engajar as pessoas que trabalham, porque às vezes isso pode acontecer. E principalmente você que trabalha no terceiro setor, nunca utilize só uma via como seu único receptor de verba. Porque se essa via falha, o seu projeto acabou. Então, sempre busque. Existem organizações que sobrevivem através de bazar, existem organizações que sobrevivem através da Nota Fiscal Paulista, existem organizações que sobrevivem através de emenda, e existe uma organização que sobrevive com tudo. E eu acho que essa é a que vai sobreviver para qualquer, porque se uma falta, a outra vai lá e cobre, e é isso. E você falou da importância de trazer temas. Então, o especialista tem que trazer esses temas para a roda. Então, a gente já falou de obesidade infantil, tempo tela, limites, regras, assuntos que é no dia a dia dessa família que ela precisa, porque não existe faculdade para ser mãe, para ser pai, e você traz informações para eles, não simplesmente sentar e falar como foi esse mês, como foi em casa. Então, traga temas. A gente também defende muito isso, que você traga temas transversais para dentro desse projeto. Mas vamos falar do esporte que a gente ama tanto, autismo, natação, por experiência como mãe, como empreendedora, criadora do projeto. Por que o esporte pode ser uma ferramenta tão poderosa para crianças autistas, além do desenvolvimento físico? Por que a psicomotricidade ela é tão importante, eu enxergo, né?
porque ele trabalha em conjunto, não só o físico, mas a mente, né? Então, o psico. Às vezes eu recebo crianças, e eu imagino que nos seus projetos também aconteçam, elas chegam completamente desreguladas e ela consegue de 40 a 50 minutos de atendimento, ela aproveita 20. Porque durante 20 minutos a gente precisa engajar essa criança ou esse adolescente. Então, o que é quando a gente normalmente recebe a criança, a gente, e aí, como ela tá? Como ela veio? Porque às vezes tem crianças que chegam lá com 1 hora de transporte público, tem crianças que chegam com fome, tem crianças que chegam com alguma dor, porque as pessoas normalmente acabam colocando o diagnóstico à frente do ser humano. E às vezes a criança tá, sei lá, com uma dor de cabeça, e a criança, o pai chega e diz: ah, mas é porque é o autismo. Não é, ela tá com uma dor de cabeça, mas ela não consegue se comunicar, e aí ela vai achar, o pai ou a mãe ou o cuidador acha que isso decorre do autismo. Mas o esporte, e eu falo até por uma experiência de vida, ela liberta muita coisa, ela desperta muita coisa, ela trabalha muitas coisas ao mesmo tempo, Renato. E aí, jogando um pouquinho para a natação, e é um projeto que eu quero que dê muito certo, que comece, e quando começar, eu tenho certeza que vai perdurar, é porque hoje a nossa incidência de crianças autistas que morrem afogadas são altas. Por quê? Normalmente o hiperfoco de uma criança autista está na água, porque a água ela regula a criança. Aí a gente está indo já para um viés sensorial, ela acaba trazendo uma regulação para essa criança. A criança sai diferente, ela sai mais relaxada, ela sai mais regulada. E aí, algumas crianças, e uma boa parte dessas crianças, não tem medo da água. Então, a gente, além da questão da atividade física, a gente também está trazendo uma proteção para essas crianças, proteção para que ela não venha, por exemplo, morrer afogada, literalmente. E para você que está muito tempo como mãe, também nesse projeto, quais cuidados o professor, de forma geral, seja na escola, na educação física, na natação, precisa ter com comunicação, rotina, sensibilidade sensorial e adaptação do ambiente? Bom, certamente a gente está falando aí nesse momento nós estamos falando de personalizar o atendimento, né? Que eu não gosto de falar plano terapêutico porque não estamos na pasta da saúde, repito, estamos na pasta do esporte. Mas a gente precisa preparar um plano de atendimento para essa criança. Eu, por exemplo, na nossa sala, nós temos a iluminação gradativa. Tem crianças que eu atendo naquela sala quase com a luz apagada, porque ela tem, de fato, uma sensibilidade muito maior. O mais importante de tudo é que você conheça quem você está atendendo. Quanto mais você conhece a criança ou adolescente que você está atendendo, mais você consegue trazer atividades físicas para ela, que ela consiga atingir aquele seu plano de atendimento. Então, parece que eu acabo ficando um pouco redundante, mas além da sua capacitação, porque também não adianta você se capacitar, tirar 20 diplomas e não se importar ou não olhar para quem você está atendendo. Então, óbvio, a capacitação ela é de extrema importância. Recentemente, nós atendemos um adolescente que nós precisamos fazer uma contenção. Ele teve uma crise e nessa crise ele começou a ter comportamentos heterolesivos e nós precisamos conter. Neste momento, eu rapidamente conversei com a equipe e falei, precisamos nos capacitar na contenção. Por quê? Porque essas adversidades elas vão acontecendo no atendimento e você precisa estar pronto como profissional. Mas, sobretudo, além da capacitação, é você olhar para aquela criança, fazer o estudo de caso daquele ser humano, do seu atendido, do seu aluno, e trabalhar em cima da necessidade dele. Muitas vezes você não vai conseguir juntar outras crianças em decorrência da necessidade dela. Estou falando na minha atividade do Sportea. Às vezes eu atendo 3 crianças ao mesmo tempo porque elas conseguem
lidar com atividades coletivas, mas eu tenho crianças que eu atendo só ela, o professor, um para um. E isso é a individualização do atendimento. Então, é importante que o profissional busque capacitação, mas, sobretudo, além do seu entendimento sobre a matéria, ele tem que ter o entendimento sobre a pessoa que ele está atendendo. Então, é importante essa capacitação para você entender quais são as estratégias para você fazer essa inclusão, porque hoje inclusão é lei, e muita gente acredita que é para fazer inclusão, então tem que colocar a criança dentro do grupo e ela tem que fazer aula junto com todo mundo. E aí o que acontece é que a criança tem que se adaptar à aula, e não a aula é adaptada à criança, como a Simone falou, esse olhar individual. Então tem um processo para você fazer essa inclusão. Primeiro a gente faz a segregação, depois a gente faz a integração e depois a gente faz a inclusão. Então segregação, você trabalha individualizado. A integração é quando você dá uma atividade e uma criança faz uma coisa, outra criança faz outra, você adapta a atividade para aquela criança. E a inclusão é quando você dá a mesma atividade para todo mundo e todo mundo executa. Quer dizer que eu preciso passar por esses estágios? Não, depende de cada criança. Tem criança que já vai começar na integração, tem criança que já vai começar na inclusão, tem criança que não, vai começar primeiro ali na segregação, para depois fazer a integração, para depois você incluir. Então aquele olhar individual da necessidade, e também não quer dizer que ele está lá na inclusão que você não vai regredir, que às vezes você dá uma regredida, você vai ter que fazer uma integração. Às vezes ele está na integração, você vai ter que, dependendo da atividade, do contexto, ou se ele é muito difícil, às vezes você vai dar uma regredida com essa criança. E eu quero que você fale da importância dessas aulas para crianças autistas, o que pode representar uma grande conquista dentro da aula, mesmo que para outras pessoas pareçam algo muito pequeno. Olha, o próprio exemplo da nossa aluna que passou a se alimentar, para a gente, eu sempre trago isso como exemplo. Eu tenho um outro exemplo de uma criança que não conseguia tirar o sapato. Para todos os lugares que ela ia, ela precisava estar de sapato. E aquilo, para o dia a dia daquela criança, estava atrapalhando. Tanto na casa dela, como no convívio em outros espaços. E aí começamos utilizando o Propé. Olha, porque ele precisava entender que naquele espaço, por conta dos tatames, era necessário tirar o tênis. Ele não entendia, primeiro, a gente entendeu que ele não entendia a regra do espaço, porque toda a regra ele generalizava. Então, o que ele fazia? Se eu tirar o sapato nessa sala, eu tenho que ficar sem sapato fora da sala. Então, nós fizemos primeiro um trabalho de entender que é apenas naquela sala, então fizemos um trabalho visual, colocamos umas plaquinhas visuais para ele entender. Aqui é sem tênis, aqui é com tênis. Depois, colocamos o Propé nele. Então, vamos entrar na sala, mas vamos pôr o Propé, aquela meia que a gente coloca no sapato. E depois, com muita calma, com muito trabalho, inclusive, ele foi entendendo que ele poderia ficar sem o sapato lá dentro, que estava tudo bem para ele. Isso demandou cerca de uns 3 meses. Para qualquer pessoa no dia a dia, mas não faz muito sentido. Isso tem a ver com o esporte? Isso tem a ver com os pré-requisitos para que você pratique algum esporte. Então, muito se fala sobre habilidades, mas a gente também tem que falar sobre os pré-requisitos. Então, eu tenho algumas crianças que ainda não topam o uso da luva no Muay Thai. E tá tudo bem, vamos começar. Começa pondo uma meia, começa... Por quê? Porque é sensorial mesmo, não tem muita coisa, não tem muito a ver com a regra do esporte, mas é sensorial. Não consigo ficar com uma luva. Tem crianças que não conseguem ficar com a luva e sentir o suor. Então, vamos colocar uma meia junto, a gente começa a colocar um papel junto e vai adaptando até que ela consiga, se for ok, se for confortável para ela. Se não for, nós já tivemos casos que a gente entendeu. O Muay Thai não é para ela. Ela não gosta. Porque a primeira coisa que a gente precisa é que ela goste daquela atividade. Se eu não consigo engajar aquela criança naquele esporte ou naquela atividade, aquilo vira um sofrimento para ela. E aí a gente não atinge o objetivo que a gente almeja, que é a realização da atividade física. Então, não deu certo no Muay Thai, porque normalmente o que nós realizamos?
São 2 atendimentos por semana. Uma na sala física adaptada e outra no Muay Thai. Tem crianças que só faz a sala de atividade física adaptada. Tem crianças que tem adolescentes, por exemplo, que só querem fazer o Muay Thai. Porque a nossa sala é muito colorida, eles acham que é muito infantilizada. Tem crianças que a gente atende fora da sala, porque ela prefere ser atendida fora da sala. E é isso, ir adaptando e conseguindo aí atingir esse nosso objetivo. Aí a gente começa já a ver essa mudança nesse comportamento dessa criança, uma criança com mais autonomia, mais interação social, te diminui a ansiedade, uma coordenação maior, uma autoestima, criação de vínculos. Então, vários benefícios através dessa prática de atividade física. E que dicas de ouro você daria para os profissionais aí de academias, escola, que tentam incluir crianças autistas nas atividades esportivas, mas às vezes cometem pequenos erros? Primeiro, é enxergar a atividade física como uma atividade importante e fundamental. Principalmente nas escolas, eu percebo que fala-se muito sobre adaptação e inclusão dentro da sala de aula, e na hora da atividade física, o aluno fica ali do lado, andando de forma aleatória enquanto a atividade acontece. E aí você vai indagar o professor, ele diz o seguinte: ele não quis fazer atividade, ponto. Não pergunta por quê, não quer entender o porquê. Quando eu percebo que as reuniões pedagógicas, o professor de educação física não está na sala dessas reuniões, eu já começo a entender que existe um problema ali. Então, se as instituições não entenderem que o esporte ele é importante e fundamental, eu não acredito que a gente consiga avançar muito num geral. Aí a gente continua naquela ideia de que a gente vai depender do profissional. Se o profissional tiver essa visão, nós temos um bom atendimento. Se ele não tiver essa visão, o sistema da instituição vai defender ele. Então, eu sempre defendo isso. Então, aí, como advogada, quando eu tenho que intermediar alguma conversa entre escola e eu vejo que o professor de educação física não está na sala, a primeira pergunta que eu faço é: onde é que está o professor de educação física? Por que ele não está aqui? Porque ele não precisa. Não, ele precisa. Porque a criança não fica só na sala, ela também fica no intervalo, ela também fica na aula de educação física. E esse professor precisa entender o que ele precisa adaptar para que ela participe, seja nessas 3 fases, segregação, integração e inclusão, seja na inclusão direto, depende muito da criança ou do adolescente, mas que se enxergue que o esporte ele é fundamental e ele também é tão importante quanto todos os outros desenvolvimentos pedagógicos. E hoje a gente tem uma competição muito grande com as telas, com a tecnologia, até mesmo com escolas integrais. Então, cada vez está mais difícil esse tempo para o esporte, essa inclusão. Como manter essas crianças engajadas por mais tempo, sem transformar as aulas em pressão, frustração ou comparação? Chega a ser uma competição até que injusta, né? Porque para onde você vê, você tem uma tela na tua frente. Então, eu falo que é cultura, não tem jeito. E eu acho, Renato, que a gente talvez não enxergue, não vá ver isso com muita... Mas o que eu tenho enxergado é que as pessoas estão mudando os perfis com muita... ainda está bem moroso, mas se você não mudar a forma de visão, até estou sendo um pouco redundante, eu acho que a gente não consegue. Por isso que eu falo assim, hoje a tela tem sido de fato, e às vezes eu nem condeno, e eu aqui, quando eu abro uma roda de conversa, eu falo, aqui ninguém julga ninguém. Porque quando a gente abre uma roda de conversa e que a mãe fala, eu preciso colocar um celular na frente do meu filho para que ele me deixe, seja 1 hora para eu fazer outras atividades, eu não posso julgar essa mãe. Eu não posso julgar, porque às vezes a tela é a única rede de apoio que ela tem. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha, até os 2 anos... Imagina, eu fico até brava quando eu vejo alguns médicos. Eles são obrigados a passar informação, e eu concordo que eles são obrigados a passar informação. Mas eu acho que depois da informação tem que vir uma frase do tipo, mas você que não tem rede de apoio e que às vezes precisa, tá tudo bem também.
Mas quando falamos sobre essa questão cultural, a gente está falando de crianças que deixaram de crescer na rua, deixaram de jogar bola, que deixaram. São brincadeiras que eu trabalho muito sobre isso, eu falo muito sobre isso. As crianças deixaram de brincar coisas que hoje elas precisam brincar para poder se desenvolver. Coisas que eu fazia de forma natural numa brincadeira, como a criança não tem mais a rua, o convívio, ela acaba não adquirindo essa habilidade. Esses dias eu vi uma profissional querendo que a criança, a todo custo, aprendesse a amarrar um sapato. Vamos, é importante. E aí eu olhei o sapato da criança, não era de cadarço. E aí eu fiquei perguntando, por que essa criança vai precisar aprender a amarrar o sapato se ela hoje não tem sapato? Então vamos mudar? Mãe, vamos comprar um sapato com cadarço para a gente começar a... Pô, é importante, é legal, né? Tem crianças que estão perdendo a pinça, né? Abrir uma embalagem, por exemplo. Primeiro, você vê embalagens que já estão facilitando o manuseio, né? O que a gente não tinha na nossa época. E hoje você vê as coisas já chegando meio que prontas. Então, o esporte ele tem que ser visto, e a gente precisa trabalhar isso urgente como algo fundamental. Esporte, brincadeira, convívio, área de convivência, sabe? Hoje nós temos o primeiro Centro TEA, né, lá na Zona Norte. É um centro de convivência. Você tem algumas questões terapêuticas, mas ele é um centro de convivência, porque as crianças perderam. E aí as crianças atípicas perderam mais ainda, né? Então, é importante que a gente trabalhe isso culturalmente para que as próximas gerações utilizem isso de forma benéfica para a saúde da pessoa. Esse espaço TEA fica ali próximo à Aeronáutica, ali o Campo de Isso, Marte. lá Então, mesmo. para quem é aqui de São Paulo e quer conhecer, vale muito a pena. Dentro da metodologia de natação criativa, a gente introduz muito esse trabalho de pinça, esse trabalho manual, de abrir garrafa, fechar garrafas. A gente leva as garrafas para as crianças na piscina e às vezes elas giram a base e não giram a tampa, outros giram a tampa e não giram a base. E como eles não estão fazendo esse trabalho de pinça, manual, eles estão demorando mais tempo para escrever. Exato. Então, a alfabetização está mais demorada. Então, por isso a introdução dessas atividades dentro do esporte, que isso vai beneficiar na parte da alfabetização dessa criança. Então, a gente introduz essas atividades dentro da piscina para facilitar esse desenvolvimento da criança. E aí, a gente vem para o nosso último pilar da nossa conversa, que é o papel das famílias. O que eles participam nesse processo, como a gente acolher essas mães responsáveis que chegam emocionalmente esgotados, como a gente disse até agora? Hoje eu faço um trabalho de acolhimento inicial. Quando a família chega, eu busco a entender a questão da criança. O profissional começa a fazer a anamnese com a criança, com a mãe junto, e depois, quando o profissional começa a atender, eu acolho essa mãe e começo a entender o contexto de vida dela. Então, eu procuro entender se é uma mãe solo, se trabalha, se não trabalha, se faz algum trabalho informal, porque às vezes eu tenho muitas mães boleiras, tenho muitas mães que fazem crochê, que revendem. E aí a gente acaba dentro dos grupos falando, pessoal, vamos divulgar o teu trabalho para ver se a gente fomenta, inclusive, a autonomia financeira dessas mulheres, né? Que é importante. Eu faço um trabalho de acolhimento amplo, né? Para depois entender de que forma. Mas eu sempre bato na tecla, Renato, de que o espaço está à disposição dela caso ela queira praticar o esporte. Tem mães que já deixam a criança e já vão direto para a esteira fazer atividade física. Tem mães que falam, não, hoje eu não quero, eu quero ficar no meu celular. E ela tem todo o direito dela. Pode ficar. O que importa é que eu consiga trazer não só a evolução da criança, mas um bem-estar para aquela mãe. Às vezes a mãe só quer um café, aí o professor vai lá e, tá aqui, toma um café. Estou até preparando já, deixando um espaço lá que eu já estou montando
Estava esperando aí entrar uma verba para poder montar um espaço de café para que ela possa tomar o cafezinho dela, comer um bolo, mas que ela faça o que ela quer, mas sempre trazendo essa ideia de que o esporte ele só traz benefícios. Uma vez chegou uma mãe, a Lu chegou lá, ela não queria falar nada, ela queria chorar. Você via nitidamente que ela queria chorar. E aí a professora falou, eu vou atender, mas Lu, vai lá na esteira, faz 30 minutos de esteira e volta pra gente conversar. Era uma outra pessoa. Ela resolveu o problema dela? Ela não resolveu o problema dela. E não é isso que a gente buscou para que ela fizesse na esteira, mas durante 30 minutos ela praticou exercício físico. Na verdade, ela ficou mais, porque o atendimento do Arthurzinho foi de 50, ela ficou 50 minutos lá. Ela praticou atividade física, muito provavelmente ela refletiu sobre a questão dela, e aí, quimicamente, eu não preciso nem dizer, que dopamina, e quimicamente falando, ela melhorou muito a situação dela. Para a gente finalizar, Simone, eu queria que você deixasse as redes sociais do Sporteia, aonde fica, como ele funciona, é pago, é gratuito, que atividades, você falou da psicomotricidade, Muay Thai, mas para quem está muito curioso e quer conhecer o projeto, como faz? Bom, eu passo sempre o site da associação, que é www.desenvolvenoespectro.com.br. Lá você vê todos os projetos do Desenvolve, que não é só voltado para criança, mas nas redes sociais nós temos o @esporteasp e @desenvolvenoespectro, que também eu trago bastante materiais de auxílio, né, jurídico para os pais, para os familiares. Nós atendemos na Rua Santo Antônio, número 800, Bela Vista. Lá nós estamos literalmente embaixo de uma ponte. Eu falo, toda vez que eu vou falar do projeto, eu falo que nós transformamos vidas embaixo de uma ponte. Mas é um espaço completamente estruturado e pronto para receber pessoas que queiram fazer atividades físicas adaptadas. O projeto Sporteia, ele é 100% gratuito. Você precisa, de fato, chegar lá, se inscrever. Hoje nós temos uma fila de espera. Nós temos uma demanda que nós estamos tentando atender, que é uma demanda da Zona Sul. Então, muito provavelmente, a gente tenha novidades aí para daqui a um tempo. E se Deus quiser, essa novidade vai trazer a atividade aquática junto, que eu acho que é uma junção perfeita. Mas é isso. E qualquer dúvida, pode mandar um direct para a gente, que estamos prontos para atender vocês. Em breve vai ter o Flutua. Em entendeu? breve, exatamente. Eu não registrei ainda, então estou correndo com o registro para começar a fazer a divulgação. Mas é isso, é Flutua né, de inclusão. Eu estou muito animada, eu estou mais ansiosa do que parece. Então eu até fico com medo de falar sobre o assunto, sabe? Mas isso é um próximo episódio. Quero voltar aqui para falar sobre o Flutua. Então, o esporte não transforma apenas quando ensina uma técnica, ele transforma quando uma criança se sente segura, respeitada e pertencente. Agradecer muito sua presença, Simone. Agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, de levar informação de qualidade para vocês. Então, o Estúdio IN, aqui no coração de Pinheiros, onde a gente está fazendo a nossa gravação, perto do metrô da linha amarela, perto do trem, fácil acesso pela Marginal, Faria Lima. Como vocês viram, um belo estúdio para você que está pensando em fazer seu podcast. Corre aqui, The Office Studio, aqui em Pinheiros. A Flote Materiais de Natação, são mais de 400 materiais no catálogo da Flote, não só de natação, tem material de vestiário, hidroginástico, hidroterapia, material de competição, alto rendimento, bloco, raia, tudo que você precisa para a área aquática. A Flote tem tudo com ISO 9001, certificado de qualidade. Plataforma Educard, são mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. Você quer levar esse professor de forma presencial na sua região? Me chama no direct que a gente leva o curso que você está precisando para capacitar a sua equipe. Se precisa de parte de inclusão, a gente tem. Também tem a nossa pós-graduação, que um dos módulos a gente fala sobre inclusão na área aquática. Muito importante a formação dos seus profissionais que você está trabalhando no dia a dia.
O aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, fazendo as suas avaliações? É o preço de 1 ou 2 alunos. Se você entrar em qualquer loja da Google, da Apple, é um mês gratuito com todas as funcionalidades. Se me chamar no direct, eu te dou 3 meses gratuito para acessar o aplicativo da Swingtrack. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e com metade do preço dos concorrentes. E Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. São mais de 8 mil voluntários, mais 17 ações diárias para diminuir o número de casos de afogamentos. Agradecer muito sua presença. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu ou com alguma família que você veja que precisa, mas não só manda o link, manda um comentário ali, ó, eu vi o trecho tal, é importante que você veja, crie esse vínculo, essa conexão com outra pessoa para assistir o programa. Ativa a notificação, 60% de quem segue ainda não ativou a notificação, depois reclama que perdeu aquela entrevista. Segue o nosso canal, compartilha para o maior número de pessoas possível. E se você também quer ser um apoiador, assim como todas essas marcas, você consegue ser assinante pelo Instagram ou pelo YouTube e receber conteúdos gratuitos a partir ali de R$ 8. Você já está contribuindo com os projetos da Natação Criativa. Muito obrigado. Até a próxima entrevista. Tem qualquer dúvida? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.